Oi pessoal, eu fiz um post ontem no Stories perguntando se o pet de vocês lambe muita pata. E uma grande maioria das pessoas que viram votaram que sim. Aí eu fiz um outro post, perguntando se vocês queriam que eu falasse sobre esse assunto e foi unânime. Todo mundo votou que queria, por favor, que eu falasse sobre esse assunto, que hoje é tão comum na nossa rotina clínica. A gente vê com muita frequência os tutores chegarem aqui com essa queixa de que o animal lambe compulsivamente as patas. Então hoje eu vou falar sobre isso. Mas afinal, por que será que eles lambem tanto a pata, É uma pergunta que eu ouço constantemente. Por quê? Uma coisa que eu já vou falar para vocês. Embora os nossos cães sejam super inteligentes, eles não fazem isso para chamar atenção, como uma boa parte dos tutores pensa. Eles não pensam, vou lamber a pata porque assim eu vou ganhar uma recompensa. A não ser que você acostume e faça um reforço positivo toda vez, ele vai lamber a pata por causa disso. Então ele lambeu a pata, você vai lá, faz um carinho. Ele lambeu a pata, você foi lá e deu um petisco. Aí, com esse comportamento repetitivo, pode até ser que ele faça isso pensando na recompensa. Mas eu vou falar pra você que na grande maioria não tem nada a ver com chamar atenção, tá? Antes fosse. Alguns anos atrás, pensava-se exclusivamente em fatores psicológicos. Então, ansiedade, ociosidade. Afinal, hoje, o pet de hoje é bem diferente do pet raiz que nossos avós, criavam. Aqueles cães soltos no quintal, que corriam, às vezes ficavam na rua, inclusive, e seus ancestrais que então caçavam o dia todo e tinham atividade para fazer o dia todo. Hoje a gente coloca os nossos pets dentro de casa, eles dormem com a gente sai para trabalhar, eles ficam dependentes emocionalmente da gente, eles ficam sem ter o que fazer quando nós não estamos, então ele vai procurar alguma coisa para fazer, seja destruir sua casa, seja lamber sua própria pata. Inclusive, a gente tem a famosa dermatite acral por lambedura. Eu, inclusive, já tive pacientes que chegaram a lamber tanto a pata em determinadas regiões a ponto de chegar a causar uma osteomielite, que é uma infecção do osso. Isso existe. Animais com dermatopatias psicogênicas são tratados com ansiolíticos e mudança de manejo. Então, quando eu falo que não é a maioria, mas a gente tem, por isso que é importante a gente saber como é o estilo de vida desse animal, como que é o enriquecimento, se esse animal ele gasta energia, se o ambiente é enriquecido, é favorável, para a saúde mental e emocional desse paciente. Mas infelizmente não é a maioria. A maioria que eu vejo aqui na clínica, infelizmente, tem um componente alérgico, tá? Então a alergia hoje é a principal causa de excesso de lambedura das patas. Mas, Maria Laura, tem tanto cachorro alérgico assim? Como é que é? Do nada resolver um monte de cachorro ter alergia? Aí que tá. Eu vou falar sobre isso. Falando em alergia, quando a gente pensa em alergia, as principais causas, as causas mais comuns de alergia em cães são dermatite alérgica à picada de pulga, intolerância ou alergia alimentar e a atopia. Tá? São essas três as principais desencadeadoras aí de um processo alérgico cutâneo nos cães. Então, falando primeiramente da dermatite alérgica à picada de pulga, o que é essa dermatite? É uma alergia que o animal desenvolve a partir do repasto sanguíneo da pulga. Então a pulga vai lá, pica o animal, a saliva da pulga acaba desencadeando uma resposta imunológica e o animal acaba adquirindo então uma alergia a essa picada. Então um animal que se coça porque ele tem pulga, a coceira desencadeada pela pulga é muito inferior à coceira desencadeada pela pulga quando o animal é alérgico a ela. Então essa é uma das principais. Quando a gente fala em alergia a algum componente da alimentação, apenas 2% dos cães são de fato alérgicos a algum componente da dieta. O restante, 98%, desenvolveu, adquiriu uma intolerância. E o bom é que as intolerâncias são reversíveis, enquanto que a alergia não. E o que causou essa intolerância a algum componente da dieta? A desbiose, que é o desequilíbrio da microbiota do intestino. Microbiota é aquela flora, de micro-organismos que vivem no nosso intestino de maneira saudável.
E as rações, gente, embora sejam alimentos balanceados, elas são alimentos que são ricos em farinha, em química, em componentes que estão muito distantes da fisiologia carnívora do animal. São elas que causam esse desequilíbrio no intestino dos nossos pets. Animais que apresentam esse desequilíbrio, essa desbiose, têm suas células intestinais com uma permeabilidade muito maior, ou seja, permite passagem, o intestino em desbiose permite a passagem de toxinas, de moléculas grandes como as proteínas para a circulação. E então essa proteína, esse componente alimentar, essa molécula aí muito grande que passou sem querer, né, pela membrana intestinal, começa a ser vista como um potencial agressor pelo sistema imune do animal, que começa então a produzir anticorpos contra ele. E aí então tem essa repercussão dermatológica que a gente está tão acostumado. E por último, a gente tem os animais que são atópicos verdadeiros. Atópicos verdadeiros são aqueles animais que nascem com a primeira barreira da pele, que se chama epiderme também nos cães e gatos, com fenestrações. Então é como se fosse, eu sempre falo aqui na clínica, como se fosse uma peneirinha furada. E aí esses animais com essa pele, né, de peneirinha furada, acaba, né, tendo uma passagem de alérgenos ambientais muito maior e desenvolvem, por consequência, alergia, né, resposta imunológica a esses componentes do ambiente. E a gente tem desde animais que são alérgicos a pólen, plantas, poeira, ácaros, né? E aí é muito, muito difícil a gente conseguir controlar esses alérgenos e descobrir principalmente o que esse animal reage. Então é um desafio muito grande. Então vamos fazer um resuminho? Se seu animal lambe muito a pata, ele pode estar querendo chamar atenção? Não. Ele pode estar ansioso? Sim. Ele pode estar ocioso, né? Não ter muita atividade, falta do que fazer? Sim. Ele pode ser alérgico? Sim. Dentro das alergias, ele pode ser alérgico à picada de pulga? Pode. Se ele tiver pulga então, ou cocôzinho de pulga, mais ainda. Ele pode ser alérgico a algum componente da dieta? Sim. E ele pode ser atópico? Também. Então, se o seu animal lambe muito a pata, traga aqui pra gente, leve num dermatologista. Eu gosto muito da abordagem integrativa, né, para tratar. Eu gosto das estratégias, porque a gente tem que tratar o animal como um todo, mas para isso a gente tem que fazer um diagnóstico muito investigativo, tá bom? Então é isso, gente. Vocês viram que não é tão fácil assim. Beijo!